Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao Conteador Podcast, mais um episódio, segundo episódio que a gente está fazendo esse ano aqui. E eu queria falar aqui algumas máximas, né, que a gente sempre ouve, né? Quem não é visto não é lembrado. Propaganda é a alma do negócio. Isso aí eu escuto desde que eu era pequenininho. Falem mal, mas falem de mim. Será que isso aí é bom? Acho que não, não sei. Eu vou perguntar aqui para o nosso convidado depois, tá? É o Michel Fortunato, da Summit Mídias. Né, Michel? Se apresenta aqui para a gente e já fala rapidinho aí como você chegou aí nesse trabalho da Summit Mídias, como que funciona, e aí vamos desenvolver aí esse bate-papo. Bem-vindo. Legal. Obrigado, Ciro. Primeiramente um prazer, né, estar aqui com você hoje, poder falar um pouquinho mais aí sobre o trabalho, sobre nossa jornada, né? Um prazer muito grande mesmo. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Michel Fortunato, como você mesmo já apresentou. A gente trabalha hoje focado na prestação de serviço de tráfego pago, marketing digital. Então, digo que hoje a gente é especialista em aumentar vendas de negócios locais, né? Então, desde a hamburgueria, né, até uma loja de carro, uma clínica de estética. Então, independente de qual seja o negócio, ele precisa vender mais. Hoje ele precisa estar na internet, né, e é justamente nisso que a gente tem atuado aí hoje, né, em trabalhar o posicionamento dessas empresas, colocar elas no digital, né, no mundo da internet, para que, como você mesmo disse, elas possam ser vistas, possam ser lembradas e, consequentemente, né, vender mais, parar de depender ali um pouco de indicação, daquele boca a boca, da panfletagem, né, ou de outros meios antigos aí de marketing, né? Já estou empreendendo aí desde 2019, então sempre fui da área da indústria, né? Então comecei muito cedo a trabalhar em indústria, uh, sempre fiquei vislumbrado com aquilo, né? Imaginei que iria trabalhar a vida toda, né? Dentro do setor da indústria. Minha formação, né, em mecatrônica industrial, só que em 2019, né, a minha esposa ela começou a se interessar ali por fotografia, né, como hobby mesmo. Então ela começou a estudar sobre e eu vi ali uma oportunidade, né, de monetizar esse hobby. Então, em 2019, a gente começou a trabalhar com fotografia, então a gente montou um estúdio em paralelo ainda ao trabalho que eu tinha e começamos ali a desenvolver nossos primeiros trabalhos, né, como fotógrafos. Porém, infelizmente, né, em 2020 veio a pandemia e a gente achava que apenas ser bons fotógrafos era suficiente, né? Então, eu achava que não precisava do marketing, né? Nem pensava nisso. Então, a gente achava que só tirar boas fotos já era suficiente para as pessoas nos procurarem, para as pessoas virem até nós. E aí foi o primeiro baque, né? Então veio a pandemia, eu fui desligado dessa empresa que eu fazia parte ali né, pelos fatores da época. Tentei focar no estúdio, mas era um momento muito delicado. A gente trabalhava com gestante, bebês, então as pessoas elas não queriam, né, realizar esse tipo de serviço em meio Aham. a uma pandemia global. E aí o negócio acabou não indo pra frente, né? Então, por conta ali de motivos de pagar contas, né? Acabei indo para outros mercados, né? Para conseguir sobreviver, digamos assim. Fui trabalhar em loja de calçado, depois fui para um escritório de advocacia. Enquanto eu estava nesse escritório de advocacia, tive ali também uma boa a oportunidade de liderar, né? Um setor lá dentro. Então, digo que foi um processo bem importante para mim, justamente para aprender a gerir pessoas, né? Liderar a equipe, processos. Então, foi bem legal ali a experiência. E aí ali dentro, né, eu tive um primeiro contato com o marketing digital. Não a prestação de serviço como nós fazemos hoje, mas é aquela promessa, né, que todo mundo já viu. Então, com apenas seu celular, 2 horas por dia, você pode andar de Ferrari, de Porsche, morar numa mansão, e quem não quer, né? Então, eu acabei, por curiosidade, entrando um pouquinho ali, vendo se eu conseguia, se dava certo ou não. Ah, e aí, né, como todos sabem, não deu certo da forma que eu esperava, né? Não comprei uma Porsche ainda, não tenho uma mansão na praia. Foram uns 8, 9 meses tentando nisso. Só que chegou um momento que eu percebi ali que eu tinha aprendido algumas habilidades que poderiam ser úteis, né? E uma delas é o tráfego pago. Então a gente via muita empresa que precisava disso, né? Que às vezes, pô, o empresário ele era muito bom naquilo que ele fazia, assim como eu era lá atrás, né? Tirando Uhum. foto, mas ele não sabia mostrar isso para as pessoas. Então, meio que eu linkei ali, né? Uma dor que eu tive no passado, um problema que eu passei no passado, com o que pessoas passavam agora, e agora eu tinha na mão ali meio que a receita para resolver o problema, né? Então,
Foi nesse momento, em março de 2023, que eu, digamos que dei um all-in ali, né? O queimar as pontes que a galera usa na internet. Saí da escritório de advocacia que eu trabalhava pra meter as caras mesmo, né? Fazer dar certo. E aí, desde então, a gente vem nessa prestação de serviço, né? Eu comecei ali a atender meus primeiros clientes, então, desde 2023 aí no mercado. Hoje, claro, né? Graças a Deus, já com uma estrutura bem melhor. Então, hoje a gente é um time com 7 pessoas, ah, escritório físico, já atendemos aí mais de 130 empresas de diversos segmentos diferentes, mais de 2 milhões de reais gerenciados em anúncio, tá? Então, isso aí é um pouquinho da nossa história. Foi uma boa, uma boa recuperada, né? Que você teve aí nessa parte aí da carreira, né? Depois da pandemia, né? É, é até meio contraditório, né? Você saber tirar boas fotos, boas imagens ali, que é o que vai mostrar, que vai ser mostrado para alguém, mas você não saber mostrar o teu trabalho, né? É, chega a ser meio contraditório isso até, né? Sim. Mas é o que passa com a maior parte aí das pessoas, né? Que estão ali iniciando aí no empreendedorismo, estão trabalhando, são excelentes naquele trabalho, mas não tem essa visão aí de que tem que aparecer, tem que mostrar o trabalho, né? Isso daí é na nossa área aqui da contabilidade, isso aí é um negócio muito comum, né? Escritórios aí que estão no topo aí, né? Aqui no ABC, eu digo, né? Em São Paulo, né? Em outras capitais aí tem um pessoal se destacando mais aí, fazendo esse tipo de trabalho de marketing, tendo uma equipe comercial, já tendo esse funcionamento todo, né? Mas grandes escritórios daqui da nossa região, se você for ver, o escritório tem 40 anos, 60 anos, que cresceu naquele orgânico, só indicação, boca a boca, e aí foi indo, no passar dos anos é que foi crescendo. Só que eles são, hoje em dia, tá ganhando a concorrência de quem é novo e tá correndo atrás dessa parte aí do marketing digital, né? É, aí, Michel, o pessoal que está começando, né? Como que. Sabe aquela pergunta, aquele negócio do ovo e a galinha, né? O que nasce primeiro, né? O marketing para o cara ter um faturamento legal ou ele ter um faturamento legal para ir começar a investir em marketing? Acho que as duas coisas andam juntas, né? Então, claro, que tudo depende da fase que essa pessoa está. A gente tem clientes hoje que investem, por exemplo, R$ 1.000 por mês em mídia, como a gente tem clientes que investem R$ 10.000 por mês em mídia. O que muda? O momento de cada empresa, né? Então, acho que no cenário que a gente está hoje, se a empresa ela for esperar crescer para começar a investir, ela vai demorar muito mais tempo. E quando a gente fala de empresa, a gente sabe que muito mais tempo, né, envolve mais custo, mais, né, necessidade de pessoas, mais impostos, mais tudo. E é nesse tempo que as pessoas esperam para investir que muitas vezes elas acabam não conseguindo, né, sobreviver, avançar a empresa, e acabam, né, muitas delas infelizmente tendo que fechar nos primeiros meses por conta disso. Quando a gente tem o marketing, a gente consegue acelerar isso, né? Então, o que o marketing ele faz? O marketing ele acelera o seu crescimento. Ele não traz algo que você não teria. Sem marketing eu consigo crescer? Sim. Só que você vai precisar de tempo. Então, quando você investe em marketing, você está diminuindo esse tempo necessário, né? Então, toda empresa, desde o seu primeiro dia, né, ou até antes da inauguração, a gente já atendeu empresas em fase ali de pré-lançamento, que já é um bom momento para você começar a investir, falar da sua marca, porque a gente sabe, quanto mais rápido você trouxer pessoas, mais rápido você recupera seu investimento e mais fácil vai ser de você crescer, né? Então, claro que quando você está começando, você vai investir menos, mas é importante que esse crescimento ele também seja proporcional ao investimento. Então, eu estou crescendo, eu vou investir mais em mídia. Uhum. Não dá para não dá para ficar só esperando, senão realmente o prazo vai ficar maior para atingir algum resultado, se atingir, né? Exato. Se chegar a atingir. É, então, então a gente entende aí que tem que ter logo de começo, logo de início esse trabalho aí, né? E aí e aquela aposta, né, que as pessoas fazem
de, de investir no orgânico, né? Até onde você acha que isso pode ir quando, quando a pessoa ela tenta sozinha a fazer esse trabalho? O marketing ele é algo muito acessível, né? Uhum. Então, qualquer um consegue fazer o seu marketing, né? Pensando naquilo que a gente conversou antes, né? Aquele negócio que o cara vê um videozinho lá falando Sim, uma receitinha ali, o cara acha que já vai arrebentar, né? isso, exato. Acho que tem que ter esse nível de consciência, né? Então, pô, eu consigo fazer? Consigo. Vai ser da mesma forma que um profissional? Não, né? Então, pô, eu consigo fazer minha declaração de imposto de renda? Consigo. Da mesma forma que um contador? Não, com certeza. Entende? Então, tem coisas que são acessíveis que eu vou conseguir fazer, mas talvez e quase nunca eu vou conseguir fazer como um profissional. O orgânico, ele é essencial. Tá? Eu acho que não precisa. Muita gente cria essa divisão de um ou outro, né? Pago ou orgânico. E eu sou totalmente contra isso. Eu acho que não tem porque a gente fazer um ou outro se eu posso fazer um e outro. Né? Por que eu vou escolher entre Instagram ou TikTok se eu posso fazer os dois? Então, o orgânico pago é a mesma coisa. Até porque a gente tem ali jornada de pessoas diferente. Então, o orgânico, geralmente, eu falo com quem? Com a minha base. Então, claro que a gente vai ter alguns conteúdos que eles podem viralizar, que eles podem ter um alcance para não seguidores. Sim, mas a grande parte, né, que vê o nosso trabalho ali no dia a dia são pessoas que já nos conhecem, já nos seguem, já engajam com a gente. Quando a gente pensa no tráfego pago, a gente está falando de atrair pessoas novas. Então, os formatos, eles têm ali objetivos diferentes. Então, independente se a pessoa investe ou não no tráfego pago, o orgânico é essencial que ela faça. Até porque não adianta. Vamos usar uma boa ilustração. Já pensou você fala assim, não, vou na Zara, né, lá no shopping tal. E aí você chega no shopping, chega nessa loja e tá lá as prateleiras tudo caindo, as roupas tudo rasgadas, mofadas. Você não vai sentir vontade de comprar. E quando a gente fala do tráfego pago e orgânico, é a mesma coisa. Então, o tráfego pago muitas vezes ele atrai a pessoa. Ela chegou no seu Instagram, o que que ela vai ver? Ela chegou no seu site, o que que ela vai ver? Então, se ela tá vendo algo, uma boa vitrine, né? Se ela tá vendo uma casa, né, entre aspas, arrumada, aquilo vai continuar o desejo nela dela saber mais, comprar seu produto, contratar seu serviço. Então, né, eu sempre indico isso, eu faço isso. Então, acho que a produção de conteúdo, né, o orgânico, ele tem que andar junto com o tráfego pago. Agora, depender só do orgânico gera um esforço muito grande. Né? Então, hoje, para uma pessoa depender só do orgânico, ela vai ter que postar aí dezenas de vezes por dia um Reels, ela vai ter que estudar muito sobre como fazer um bom gancho, sobre como fazer um bom vídeo, um bom roteiro, sobre como ter uma boa iluminação. Não é nem sobre equipamentos, né? Porque talvez com um iPhone 13 ou um iPhone 14 a pessoa já consiga produzir um conteúdo, mas sobre como usar essa ferramenta para ela conseguir ter um bom posicionamento, uma boa qualidade, é que é o ponto. E aí, esse empreendedor, né, que já está começando o seu negócio, ele já está precisando aprender muitas outras coisas sobre vender, sobre ter um bom produto ou um bom serviço, sobre como, né, ter um bom fornecedor, sobre como pagar imposto. Ele já tem um monte de coisas para aprender. Será que ele vai conseguir ter tempo para aprender a produzir conteúdo como deve ser feito? Provavelmente não, né? Então é necessário, mas só ele eu acho muito difícil. Por isso que no final isso aí acaba ficando meio de lado para muita empresa, né? Porque o cara tem que aprender N coisas ali, e aí essa questão aí ele, por algum motivo, ele não terceiriza ou não, ou acha que não é tão importante assim, acaba ficando de escanteio ali, né? Então Exato. tem que ter, na hora que for empreender, tem que pensar que vai ter que fazer isso daí também. É outra coisa que faz parte, né? E, e erros, né? Comuns que você vê aí não só de quem está tentando fazer sozinho, mas de repente de próprias agências mesmo de marketing. Tem erros clássicos aí que você tem visto ou que você pode contar pra gente aí que você já viu aí nessa caminhada toda aí? Cara, vamos lá. Acho que o principal, né, digo sem medo de errar, tanto quando a pessoa faz sozinha quanto com agências, é não entender quem é o público-alvo do negócio. Né? Então, com certeza você passa por isso, né? Eu passo constantemente
de às vezes estar lá no Instagram e aparecer um anúncio de preenchimento de glúteo, sabe? Numa clínica de estética. Aham. Então você olha para aquilo e você fala, pô, por que isso aqui tá aparecendo para mim? Sabe? Alguém tá pagando para patrocinar um conteúdo que tá Aham. aparecendo pro público que não tem nada a ver. Ou então uma pizzaria lá de Santa Catarina, sabe? Tá aparecendo, às vezes até um vídeo legal. Mas você vai olhar, o negócio é lá de Santa Catarina, Uhum. né? Eu acredito que não vai entregar aqui no ABC, né? Então, esse acho que é um ponto muito, muito forte, né? Um erro muito grande que as pessoas cometem, que é não entender com quem que ela tá falando. Porque quando eu quero falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. Uhum. Quando eu tento abraçar todo mundo dentro do marketing, dentro da minha comunicação, quando eu tento falar com todas as faixas etárias, quando eu tento falar com todos os gêneros, com qualquer pessoa, a minha comunicação ela fica totalmente genérica, né? E aí eu acabo caindo nesse erro, de não atingir a pessoa que deveria vir até mim. Uhum. Porque, como tudo tráfego, né? O tráfego, o marketing, o comercial, ele é um funil. Então, eu preciso que pessoas vejam, para que outras pessoas engajem, para que outras me mandem lá uma mensagem, preencham o meu formulário, entrem no meu site, para que algumas recebam um orçamento e outras comprem. Então, se no meu topo eu estou atingindo qualquer pessoa, cada vez que essa taxa de pessoas vai caindo no meu funil, eu vou ter menos assertividade, menos potenciais clientes para falar comigo. Então, a gente vê muito isso, né? Ah, essa falha em não saber com quem que a pessoa quer realmente falar, né? Não definir uma persona, um público-alvo, né? Ah, e acho que um segundo erro também que é muito clássico é o baixo investimento, né? Então, às vezes a gente conversa com algumas pessoas que, pô, já tentei fazer por conta própria. Ah, mas você investia quanto por mês? Ah, eu investia R$ 150 por mês. E, assim, pra ferramenta é um valor quase que Irrisório, né? irrisório, sabe? A mesma coisa de eu entregar 3 panfletos na Avenida Paulista, sabe? Tipo, até fiz um investimento, mas Uhum. não vou ter demanda, não vai ser assertivo, né? Então esse é um erro que muita gente comete também. Ainda mais se a gente sabe que com o passar do tempo, o custo de tudo aumenta, né? E o da mídia também aumenta. Então se a gente não acompanha isso, às vezes a pessoa tá só torrando dinheiro e não tá vendo resultado nenhum. Exatamente. E aí, isso pensando no orgânico e no pago, é, o orgânico, eu não sei se vai ter alguma forma disso, de você criar esse filtro todo, né? A não ser que você fale exclusivamente daquilo lá o tempo todo, né? Imagino. No pago, não. Você já tem como configurar uma campanha, você filtrar legal ali a- o público-alvo que você quer atingir, né? Então, no orgânico, como que a gente consegue filtrar isso? A partir do gancho do nosso vídeo. Então, a gente chama de gancho os 3 primeiros segundos do vídeo. Uhum, Hoje, qualquer pessoa, se os 3 primeiros segundos do vídeo não interessar ela, ela vai pular aquele vídeo. Né? Quantos vídeos que a gente não pula ali todos os dias porque uhum, o assunto não interessou, não conectou. Sempre que eu pulo um vídeo com 2 segundos, o Instagram ele tá entendendo. Para esse público aqui, isso não foi significante, não foi algo bom. Então ele vai jogando isso para várias pessoas, ele vai entendendo quem se mantém naquele vídeo e ele vai buscando pessoas parecidas ele vai para mostrar testar para mesmo, né? elas. Exato. Então a melhor forma de eu segmentar meu público dentro do orgânico é a comunicação do meu vídeo. E principalmente os 6 primeiros segundos. Então, por exemplo, né, se eu começo um vídeo lá falando, olha, você quer, se a sua empresa tá a ponto de fechar porque você não vende, blá, 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 e eu continuo. Quem vai ficar nesse vídeo? Pessoas que têm uma empresa, né? Sei lá, o jovem que acabou de arrumar seu primeiro emprego, provavelmente ele não vai ficar nesse vídeo. Uhum, Então é assim que a gente consegue filtrar melhor o nosso público dentro também do orgânico. certo. Então, eu vi, por exemplo, recentemente a menina, eu não esqueci o nome dela, mas ela tem negócio, uns vídeos lá de churrasco e ela é chefe formada lá em Paris, lá naquela escola Le Cordon Bleu, né? E aí ela, no podcast que eu tava ouvindo dela, ela falou, ela é viciada nesses 3 segundos aí de gancho, né? Então eu até tava dando uma olhada no perfil dela lá para poder ver esse negócio do gancho aí, né? Porque falaram muito que ela é viciada nisso, né? E, pô, meu, cada coisa que ela faz é uma coisa que chama atenção, diferente mesmo. Pô, de repente ela aparece com a cabeça de porco lá, a cabeça de porco, não sei o quê. Meu, e realmente chama muita atenção. Então, se a gente quer trabalhar no orgânico, a gente precisa estudar muito isso daí, né? É uma coisa que a gente vai Exato. precisar
investir, se você não vai querer investir dinheiro, você vai ter que investir muito tempo para aprender aquilo lá, né? Exatamente. Isso aí, a pessoa que está empreendendo, muitas vezes ela não tem esse tempo todo, né? Sempre vai te custar alguma coisa. Aham, Tempo ou dinheiro. sim. Né? E como que você faz esse trabalho, né? Como que a pessoa, o empreendedor te contratou ali para fazer esse trabalho? Como que funciona? Quais são os passos aí para dar início? Antes de a gente pensar em qualquer campanha, gerenciador, ferramenta, qualquer coisa do tipo, a gente faz um planejamento estratégico. Então, é ali que vai morar o sucesso das campanhas. Se uma campanha não deu certo, não é porque a campanha foi subida errada. Não é porque o anúncio foi criado errado dentro da plataforma. É porque o planejamento estratégico não foi bom. Então, é dentro do planejamento estratégico que mora o sucesso das campanhas. E aí, como que a gente faz isso hoje? A gente faz uma reunião com o cliente. Então, o cliente entrou hoje. Amanhã a gente vai fazer uma reunião de onboarding. E nessa reunião a gente vai extrair o máximo de detalhes possíveis para pensar no público, no produto, no serviço, nos concorrentes. Então, por exemplo, o que que ele vende, o que que é o carro-chefe, o que que é mais lucrativo dentro da empresa dele, qual é a faixa etária do público que compra, qual que é o gênero, onde, né, quais os bairros que o cliente dele mora, quais são os concorrentes, o que que faz as pessoas comprarem dele e não da concorrência, e o contrário também, né? Então, o que que faz as pessoas não comprarem deles, mas comprarem dos concorrentes? Qual que é a dor que ele resolve do cliente dele? Então são várias perguntas, é quase um interrogatório ali de 30, 40 minutos para extrair o máximo de informação possível. E aí, com essas informações na mão, a gente senta com a equipe, né? Entende tudo isso que ele passou, entende, traça ali os melhores caminhos, né, para a gente seguir. Então, que tipo de campanha, qual que vai ser a comunicação, como que vai ser os vídeos, como que vai ser as imagens, quais plataformas a gente vai trabalhar. Então, em cima disso, a gente monta ali o planejamento estratégico para a gente aí sim dar início em criativo, em campanha e essas outras partes mais técnicas. Uhum. E aí, como você tinha falado, o cara precisa também estar com a casa legal também, né? Para o momento que ele for receber o lead ali, né? Então, se ele não tem um site, por exemplo, vocês fazem esse site ou vocês fazem só a página de vendas? Como que é essa? O site hoje ele é mais necessário quando a gente vai trabalhar Google, né? O Meta ele tem muitas funções nativas que a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, direcionamento para o WhatsApp, Uhum, para o Direct, para um próprio formulário nativo do Meta. Agora o Google não. O Google ele exige que a gente tenha um site para direcionar o cliente, até pensando na experiência desse cliente. uhum, E aquele formato de site mesmo institucional que a gente tinha antigamente, para vendas hoje ele praticamente é ineficiente. uhum, Né? Então a gente não recomenda nem o cliente não hoje gastar dinheiro para desenvolver um site institucional uhum, pensando em vender, pensando em marketing. Então hoje 100% dos clientes que trabalham site é landing page, né? Que é qual que é a diferença da landing page para o site institucional? A landing page é um site de uma página única. Então o cliente ele vai rolar a tela para baixo ou subir ali no celular e ele vai vendo várias informações que ele precisa. Então o que a empresa uhum, faz, cases, fotos, vídeos, né, todas as informações necessárias, ele vai ter acesso nessa página. O institucional é aquele modelo clássico de site. Então a pessoa entrou ali, tem uma página inicial. Aí ela clica no botãozinho lá em cima, isso redireciona ela para uma outra página. E aí ela clica na terceira página, vai para uma outra página. Então essa é a maior diferença. uhum. A landing page ela tem um objetivo muito comercial. Então, se for que a pessoa entrou no Google hoje e pesquisou lá oficina mecânica em Mauá, né? Então, essa pessoa ela vai ter alguns anúncios, ela clicou, ela vai para uma landing page. Essa landing page vai falar o que a pessoa quer saber, que é uma oficina, quais serviços prestas, onde ela está localizada, se tem foto do local e uma chamada para ação. Então, um botão para o WhatsApp, Uhum. um formulário para essa pessoa preencher e depois a empresa entrar em contato. Então, essa parte de landing page a gente desenvolve também. Porque não adianta a gente ter um bom tráfego se a gente não tem uma boa landing page. Uhum. Né? Então, esses serviços que são essenciais, né, para o bom resultado do tráfego, a gente também desenvolve ele para a gente conseguir ter eficácia completa na estratégia. Porque se você direciona para um site institucional, o cara vai dar uma olhadinha rapidinho ali e vai sair, não vai Exato. fazer nada, né? A landing page ela já é mais direta, né? Sim, Ela já induz o cara a fazer a compra ou pelo menos a entrar em contato, né? isso. Ela tem o objetivo de gerar uma ação. Né? E aí a ação ela é definida pelo objetivo de marketing. Né? Então vai ser gerar um lead, vai ser gerar um formulário, vai ser, né,
a pessoa baixar um e-book e depois a gente entrar em contato com ela, vai ser vender um produto. Então, depende da estratégia de marketing. Certo. E aí, aquela pergunta que eu fiz lá no bastidor que você não quis me responder, aquela, a questão o tráfego pago, ele funciona melhor para algum tipo de coisa? Tipo, por exemplo, lá para um produto físico, ele funciona melhor do que para um serviço? Tem diferença? Ou depende muito de como tá a casa do cara? Como que é isso aí? Vamos lá. O tráfego ele funciona para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de negócio mesmo. Se você for pensar no pior momento da vida da pessoa, que é o luto, certo? Se a pessoa ela tá enlutada e ela precisa de uma funerária, ela entra no Google, digita lá funerária perto de mim, Uhum, apareceu um anúncio, ela clica e tem grande chance dela comprar dessa funerária, certo? sim. Então o tráfego ele funciona para qualquer tipo de negócio, em qualquer momento que seja. A questão é como a gente vai trabalhar isso. Então, qualquer negócio pode captar cliente através da internet, desde que ele seja posicionado no lugar certo e da forma certa. Então, a forma que eu vendo um produto, ela é diferente da forma que eu vendo um serviço. A minha comunicação para vender um produto, ela é diferente da comunicação que eu vendo um serviço, né? Então, um exemplo muito claro disso. Se eu vendo, por exemplo, hambúrguer, é muito mais fácil eu vender hambúrguer lá no Instagram. Então a pessoa ela tá navegando na rede social ali, ela viu um vídeo daquele hambúrguer, queijo escorrendo, assando uma carne e tal, gerou desejo, ela entra no cardápio e compra, certo? Dificilmente uma pessoa ela vai entrar no Google e pesquisar lá hambúrguer. Por quê? Geralmente é um tipo de produto que ele se compra muito pela emoção, pelo desejo. Então a gente trabalha isso mais no Instagram, né, dentro da plataforma do Meta. Agora, um exemplo, né? Se a pessoa vende um serviço de guincho. Não adianta você ver hoje um anúncio no seu celular de guincho no ABC 24 horas. Porque você não precisa de um guincho. Agora, quando o seu carro quebra, que você precisa de um guincho, o que você faz? Você vai lá no Google. Guincho em tal cidade. E aí você vai clicar no link. Principalmente pensando em serviços que tem uma necessidade ali de urgência. Você clicou no link, você vai fazer uma cotação e você vai ter que fechar. Né? Um exemplo desse, um guincho, não importa quanto seja, você vai ter que pedir um guincho. Né? Você está precisando daquilo. Então você percebe que ambos os formatos funcionam. Só que se eu inverter as estratégias, Aí não já vai não vai. funcionar. Aí eu joguei dinheiro fora. Então, tudo funciona. Desde que eu entenda quem é o meu público, onde o meu público está e como o meu público chega até mim. Então ele vai comprar por desejo, ele vai comprar de forma visual, então eu trabalho isso Facebook e Instagram. Ou ele vai comprar por uma necessidade, então eu consigo jogar isso dentro do Google. Então sempre pensando no meu cliente, que eu direciono como que eu vou posicionar isso da melhor forma dentro da internet. Mas sim, funciona para qualquer tipo de negócio. Então realmente você precisa ter aquela conversa lá, colocar o cliente na parede lá para fazer aquele interrogatório mesmo, Exato, né? exatamente. Não tem Não como. tem outro caminho. Entendi. Porque, ah, que nem, por exemplo, já vi gente que vai pesquisar uma coisa, já vi não, já ouvi falar que tem gente que pesquisa tudo no TikTok, por exemplo, né? Para mim, o TikTok é nulo ali no meu celular ali, não. Isso vai da, da idade do público, né? Por exemplo, você falou do hambúrguer, né, no Instagram, né? Então, é, é mais fácil, eu imagino que seja mais fácil um público de uma certa idade pensar em procurar um hambúrguer lá no Instagram, né? Será que um cara mais velho ele procuraria no Instagram também ou ele procuraria no Google? Geralmente o público mais velho, né, usando esse exemplo, Aham. ele nem pediria um hambúrguer. O público mais velho, geralmente, ele vai numa pizza. Entende? Então, tudo é questão de entender comportamento. Aham. O TikTok é uma baita plataforma, né? Vem numa ascensão muito grande, TikTok Shop e tudo mais. Só que a maior parte do TikTok ainda é um público muito novo. E ainda é aquele público sabe, que quer ver besteira, quer ver uma dança, quer ver um meme, quer dar risada, né? Uhum. E geralmente esse público não é o público que tem poder de compra. O público que tem poder de compra, em média, público aí 22 mais, né? Quando a gente pensa na maioria dos produtos e serviços. Uhum. Olhando para Instagram e Facebook, a mesma coisa. Um público ali de 18 a 40, a gente tem uma concentração muito forte dentro do Instagram.
um público ali já de, vamos colocar 45 mais, geralmente eles estão usando mais Facebook. Então até isso a gente consegue também ser mais assertivo na plataforma que a gente trabalha. Uhum. Se eu vou trabalhar algo que é voltado para o público 50 mais, eu vou trabalhar isso mais no Facebook. Se eu vou trabalhar, por exemplo, uma pizzaria, o Facebook ele gera muito mais resultado do que o Instagram. Ah, Agora, se eu vou trabalhar um hambúrguer, se eu vou trabalhar um açaí, que é algo que o público mais novo, né, que tem mais costume de comer, aí a gente já vai pro Instagram. Então, claro, não existem as exceções, né? Não dá pra dizer que, pô, mas eu tenho uma tia de 50 anos que come hambúrguer. Beleza. Só que não é a maioria. uhum. Né? Se a gente colocar 100 pessoas de 60 anos, fizer uma pesquisa, né, com 100 pessoas de 60 anos, a maioria delas talvez não vai, né, vai preferir uma pizza a um hambúrguer. Uhum. Então, tem também esse lance da idade, a gente posicionar no lugar correto. Agora, Google é algo um pouco fora da curva. Google realmente ele é necessidade. E dificilmente as pessoas têm necessidade de comer um hambúrguer, né? Tipo, nossa, eu preciso muito comer um hambúrguer. Eu É tenho, às difícil. vezes. Eu também tenho toda sexta-feira. É marcado. Rapaz, tem hora que eu falo, né, meu? Um hambúrguer resolvia muita coisa agora aqui. Mas agora, serviço, geralmente o Google ele é muito eficaz. Para serviços de necessidade. Então, seja, Uhum. né, que nem eu falei, um guincho, um mecânico, um pintor, um eletricista, um psicólogo, uma contabilidade. Serviços que as pessoas elas chegam no momento que elas falam assim, cara, eu preciso disso. Né? Então, sei lá, você chegou em casa e sua chave quebrou na porta e não tem como entrar. Eu preciso de um chaveiro. Uhum. Eu não vou entrar no Instagram e ficar esperando aparecer um anúncio de um chaveiro, né? Então a pessoa ela vai onde é mais fácil dela encontrar. Então, serviço, o Google é muito, muito fora da curva para isso. Você acha que o motor de busca lá do Google, ele tá levando muito em consideração o que é postado em blog ainda? Se for uma coisa assim mais para que nem para minha área, contabilidade, para um psicólogo, para um advogado, você acha que tem relevância para o Google ainda o que é postado em blog para esses segmentos? Ainda tem, só que hoje com a IA, a gente tem isso ampliou muito. Uhum. Né? Até alguns anos atrás, o Google, ele, grande parte, né, das buscas deles ainda eram baseadas em blogs. Uhum. Hoje isso abriu muito. Então a gente teve, por exemplo, uma atualização alguns meses atrás, onde agora o Google ele também busca conteúdo dentro do Instagram, que ele não fazia isso. Então, por exemplo, quando eu crio um post e eu coloco um texto na legenda, o Google ele busca esse conteúdo que está na minha legenda. Então, por exemplo, um post de Instagram tem o mesmo peso do que um artigo num blog. E que é muito mais eficaz, né? Porque o Uhum. Instagram você já tem que trabalhar, né? Então você já vai ter que postar lá. Então acaba sendo mais eficaz do que você construir um blog para isso. Agora, um ponto mais importante que isso quando a gente fala de motor de busca, a gente está falando de posicionamento orgânico, de Sim. SEO, né? Então a pessoa de forma orgânica, ela vai ficar ranqueada ali no Google. E hoje o próprio Google ele já emitiu uma pesquisa onde ele diz que quase 80% dos cliques eles são nos 4 primeiros links que aparecem. E os 4 primeiros links são os patrocinados. Uhum. Então a maior parcela das pessoas elas vão clicar nos primeiros links. E aí não importa se a pessoa tem um blog, se ela não tem, se ela produz conteúdo no Instagram, ela tá aparecendo ali puramente porque ela pagou pra estar ali. Então a maior parte das pessoas elas vão estar clicando no link de quem tá pagando pra estar ali. E aí lá pra baixo você tem os ranqueamentos orgânicos, né? Então alguns nichos ainda funcionam muito bem. Principalmente nichos que são sensíveis à publicidade no Google. Né? Então, por exemplo, eu tive um contato alguns anos atrás com campanhas de clínica de dependência química. O Google ele não permite você divulgar uma clínica de dependência química, Sério? pagar para isso. Você sobe o anúncio lá, passa alguns dias ele derruba a sua campanha. Nossa. Então, nesses casos, o orgânico ele vem muito forte. Por quê? Você tem trabalho para ficar se Uhum. posicionando de forma paga. Então, trabalha muito bem o orgânico, faz um SEO legal, e aí você vai estar sempre posicionado. Só que aí, nesse caso, né, específico que você falou das clínicas, né? Aí fica um jogo justo, né? Não vai ter leilão, né, Sim. entre as clínicas, né?
Quem fizer um conteúdo melhor ali, eu imagino que quem fizer uma estratégia de SEO melhor, ela vai se posicionar melhor, né? Sim, Que às vezes o cara coloca um conteúdo tranqueira lá no site dele, mas ele jogou um dinheiro danado ali para aparecer na primeira página, né? Então aí sim. acaba. Nesse caso aí, achei mais justa a posição do Google, né? É, mas por exemplo, quando você faz uma busca, né, no Google, você acessa os primeiros lá? Você acessa os Sim. patrocinados? Eu não sei porquê, mas eu tenho. Tipo, parece uma. É natural, meu, sabe? Eu procuro um negócio lá, serviço de. Sei lá, um cabeleireiro. Talvez eu tenha deixado muito tempo sem cortar o cabelo para poder fazer uma busca por Para necessidade, assim. ter, para ter urgência. Para ter uma urgência assim, né? Mas vamos supor que eu fiz lá cabeleireiro, né? Aí aparece lá dois ou três patrocinados lá. Eu não sei porquê, mas naturalmente eu clico nos de baixo. Eu não vou direto naquele que é patrocinado. Não sei por quê. Talvez seja porque eu tô procurando aqui em Santo André, mas aí talvez a estratégia errada do cara, ele colocou, aparece lá o patrocinado, mas aí tá escrito que o cara é de São Paulo, Sim, né? pode ser. Pode ser que seja um preconceito por já pensar assim, meu, esse cara aqui não tem nada a ver, já vou nos de baixo que tá mais perto do que eu quero. Pode ser. Pode ser, já É. viu? Você nunca passou por alguma coisa parecida com isso, assim? Já vi muito anúncio errado. Já vi. Geralmente eu abro, tipo, clico em um primeiro, sei lá, se é errado eu volto, clico no segundo. Uhum, Mas geralmente eu sempre clico ali nas primeiras posições. Que geralmente tendem a ser as mais relevantes para aquilo que eu tô pesquisando, né? Então, se eu tô pesquisando um serviço tal, geralmente uhum, as primeiras ali, elas são. Eu entendo que tenha mais congruência, né? Até porque o Google ele vai querer isso, né? Ele não. Se ele te mostra a coisa errada e você não clica, consequentemente vai cair a demanda de anunciantes. E é uhum, onde ele ganha dinheiro. Né? Então, eu percebo que o Google ele tem um trabalho muito forte em cima disso de relevância. Tanto que um outro erro que as pessoas têm falando em Google é achar que quem aparece em primeiro é quem paga mais. E nem sempre. O Google ele leva muito em consideração a experiência do usuário. A gente atendeu, uhum, por exemplo, uma clínica de nutrição infantil que ela investia cerca ali de R$ 1.200 por mês em anúncio. E o concorrente dela investia mais de R$ 15.000 por mês em anúncio. E 80% das vezes, isso é uma métrica que a gente consegue puxar dentro da campanha. uhum. 80% das vezes, ela ficava na primeira posição. Então, aquele que estava investindo muito mais, não estava aparecendo na. Quando competia com ela o anúncio, ela ganhava. Por quê? Por conta das palavras-chave, da construção do site. Uhum. Então, por exemplo, né, o concorrente dela era uma clínica muito grande. Então, não era só nutrição. Tinha um monte de outras Uhum. coisas. Então, o Google ele também olha para o seu site. Então a estratégia do SEO ali tava pesando ali também, né? Na, Isso. na Não só. competição ali. SEO, mas não tanto, porque o SEO é quando a gente pensa no orgânico, né? O Google ele também lê, não como forma de palavras-chave de SEO, mas ele lê a congruência do seu site em relação ao que você está anunciando. Uhum. Então, se a pessoa, por exemplo, ela colocou lá a palavra-chave de clínica de uma nutricionista em Santo André, só que ela olhou o seu site, sei lá, nutricionista, psicólogo, não sei o que, psiquiatra, e viu um monte de outros assuntos, Uhum. o seu site ele perde a relevância. Hum, Então, quanto mais fiel for o conteúdo do seu site em relação aos textos que você usar nos anúncios com a sua palavra-chave, a relevância do seu anúncio ela sobe. entendi. Então, você acaba ficando na frente de pessoas que investem muito mais do que você, mas pela experiência que você está gerando ao usuário. Porque o Google ele não está nem aí para você, anunciante. Ele está se importando com o usuário dele. Uhum. Ele quer que seja a melhor experiência, tanto o Google quanto o Meta, né? Ele quer que seja a melhor experiência possível para o usuário final. O anunciante, no português, claro, ele não tá nem aí pra você, Uhum. ele só quer o seu dinheiro. Entendi. Então não adianta, por exemplo, eu colocar um texto minúsculo ali falando sobre uma coisa e já colocar um anúncio pensando naquilo, sendo que o meu site, de repente, ele tem tem uma quantidade maior de outras informações ali que não tem Exato. nada a ver, né? Ele tem que tá bem robusto ali em comparação ali ao que está sendo anunciado, né? Por isso que a landing page é legal. Porque a gente constrói ela
voltada para o que a gente quer. Uhum. Então a gente quer atingir, por exemplo, eu já trabalhou com um cliente que ele trabalhava com manutenção de empilhadeira. Então é um negócio Bem muito específico, né? específico. Então a gente constrói a landing page já pensando no que as pessoas vão pesquisar, no que as pessoas querem ler, em quais informações elas precisam para pedir um orçamento. Então a gente já constrói o site não pensando em, tipo assim, o que, que eu quero mostrar da minha empresa. A gente constrói uma landing page pensando o que, que a pessoa que está pesquisando pela sua empresa quer ver. Né? A página a headline, né, que a gente chama, que é a frase inicial, né, da capa, não, né, muita gente tem aquele... Entre o ego, né? Então, Uhum. coloca aí que a gente tem, né, uma empresa de mais de 30 anos em Ribeirão Pires. Cara, a pessoa não quer saber disso. Uhum. Né? Ela quer entrar lá e ler a melhor empresa em soluções para empilhadeiras da região. Ela quer saber como que você resolve o problema dela. Ela não quer saber quem é você. Uhum. Entende? Então, a landing page ela é muito eficaz por conta disso. Porque a gente constrói ela muito voltada para a experiência do usuário também. Uhum. Coloca lá, missão, visão, valores. Nossa, Aí coloca... isso aí é para lascar o tráfego. Isso daí eu acho que no meu site tem. Eu acho que meu. Ou não tem. Eu lembro que na época eu fiquei nesse dilema. Eu falei, meu, esse negócio, ninguém tá nem aí pra esse negócio. Eu não. Não Eu tá. vejo um site de alguém, eu não tô nem aí pra esse negócio. Isso aí é para quem fez faculdade de administração 20 anos É, atrás. é bem por aí. O, aí, ó, tem alguma coisa do tráfego pago, assim, que ninguém, que ninguém fala, assim, uma coisa, um segredinho, alguma coisa que você possa falar pra gente aqui? Cara, acho que Que não o vai te. segredo que ninguém fala é que tráfego pago não faz milagre. Ah, Tráfego pago não salva produto ruim. uhum, Tráfego pago não salva serviço ruim. Então, infelizmente criou-se esse mito, né? De, pô, eu vou colocar como se o tráfego fosse um investimento em Bitcoin dos anos, né, 2020. Pô, vou colocar aqui R$ 100, vai me voltar 10 mil, né? Se fosse, seria muito bom, né? uhum, Mas não é a realidade. Né? Então, a realidade é que o tráfego, ele potencializa tudo. Se eu tenho um produto ruim e eu tenho 10 clientes hoje reclamando do meu produto, se eu tiver 1.000, eu vou ter 1.000 pessoas reclamando do meu produto, o que é muito pior uhum, para mim. Então o tráfego ele potencializa tudo, ele potencializa o que é bom e ele potencializa o que é ruim. Então se eu não tenho um bom produto, se eu não tenho um bom serviço, não é o tráfego que vai salvar. uhum. Se eu não tenho um bom atendimento, se eu não tenho uma boa gestão, não é o tráfego que vai salvar a minha empresa, né? Então, aquela frase que eu falei lá no começo, falem mal, mas falem de mim, ela não vai ter jeito mesmo, né? Só se você quiser ser um influenciador, né? Aham. Um Toguro da vida, que quer criar Que quer polêmica. criar polêmica mesmo, Agora, né? se você quer construir uma empresa, isso não é realidade. Uhum. É, os influenciadores têm essa estratégia mesmo de eles tomarem ali um se posicionar em tal lugar ali para ser polêmico mesmo, Sim. porque eles vão ter a multidão ali que vai acompanhar e a multidão que não vai gostar, né? A, a empresa você acha que a empresa ela precisa também seguir mais ou menos isso nessa questão aí de se posicionar é, tipo assim, os valores dessa empresa, eles não compactuam com tal coisa. Você acha que esse tipo de coisa interfere no marketing? Ou se, pô, o produto é bom, não interessa o que os caras estão colocando aqui na rede social, vai vender do mesmo jeito? Cara, eu acho que vai muito da visão do dono, né? Tipo, do que ele quer. Então, eu penso assim, quando você vai para esse lado de tomar posições, você entra num jogo diferente. Uhum, Porque quando você toma um lado, você tá desagradando o outro. E aí, da mesma forma que tem pessoas que vão te elogiar, você vai ter pessoas tacando hate, falando mal, né? Enfim, muitas vezes assediando você, tipo, de forma pessoal, sua família, com ameaças, né? uhum, Então, isso tem um custo, né? Eu acho que isso gera muitas vezes alcance e visualização, mas também tem um custo. uhum, Então, eu acho que vai muito do que o dono da empresa ele quer, né? A gente tem empresas hoje que fazem isso, né? Não como forma de pessoa, mas como empresas, uhum, né? A gente tem
a Havaiana lá, né? Que meteu uma polêmica aí alguns meses atrás Ah, do pé esquerdo. A gente tem a Van, né? Que o cara pula o caixa 12 pro 14, né? Pra não usar um 13 lá no meio. Então a gente tem empresas que tomam partido, né? Eu uhum, sou isso aqui. Não digo que tá certo nem que tá errado, né? Elas escolheram um formato de publicidade. Então, quando ela faz isso, o que ela faz? Ela abraça uma galera e ela espanta a outra, né? A gente sabe que não é todo mundo que vai comprar da gente. Vai ter uma parcela. Talvez a pessoa não vai comprar de mim simplesmente porque ela não foi com a minha cara. E ela vai comprar lá do meu concorrente. Só por isso. Se a gente uhum, entregar o mesmo produto, o mesmo preço, tudo igual, às vezes ela vai comprar do outro só porque ela não foi com a minha cara, né? Então, eu entendo que em jogos como esse, isso é a visão da galera. Então, pô, eu vou pegar esses aqui, né? Que são, né? Vamos pegar, sei lá, a Van. Ele quer pegar o público de direita, vão abraçar essa galera aqui e os outros deixam falar mal. E é o que ele quer e tá tudo bem. Eu acho que é muito mais a questão de visão ali, né? De modelo de marketing a ser trabalhado do que certo ou errado. Eu não uhum. tenho um tempo pra entrar nesse jogo, cara. Sim. Né? Mas É, é uma forma. é que também a empresa já está num patamar de que ela, ela, ela pode fazer isso daí com uma tranquilidade maior, né? Sim. Não pode eu chegar lá e falar, eu não quero, eu não vou atender ninguém de direita, não vou atender ninguém de esquerda. Não... Para mim já não dá para fazer isso. O meu Sim. tamanho não, não Não permite, comporta né? isso, entendeu? Eu acho que não pode, isso não pode interferir seus valores, né? Uhum, Então, por exemplo, eu não faço isso abertamente. Mas, por exemplo, uhum, quando algumas empresas chegam até nós, dependendo do que é a empresa, sim. eu prefiro não atender. Aham, Né? Algumas empresas, às vezes, do nicho, sei lá, de espiritualidade, em época de eleição, né? uhum, Eu fico com o velho da Havan, cara, entendeu? Se é um político de esquerda, eu não atendo, aham, sabe? Tipo, eu prefiro não atender. Por quê? Por conta dos meus valores. Vai sim. ter outra agência que vai atender ele lá e tá tudo bem, Aham, sabe? Mas eu não vou chegar na rede social e falar, cara, não vou atender se você é de tal partido. uhum. Não entro nesse jogo. Acho que tem questão que. Falei, a gente não pode atender qualquer um, né? Porque a gente tem alguns valores, ainda mais a gente que trabalha com divulgação. Uhum. Então, Ah, às vezes, então, como que eu vou divulgar o que eu não gosto? sim. Como que eu vou divulgar lá o Tigrinho? Cara, de jeito nenhum. Prefiro fechar a É, agência do que divulgar Tigrinho. o teu trabalho, Entendeu? ele tá lidando diretamente com dar evidência para isso, né? Então Exato, aí não tem, exato. aí o seu valor, os seus valores, eles vão pesar mais ainda nisso daí, Sim. né? Agora, o cara, o cara tem uma borracharia, ele vai consertar o pneu do É. cara de esquerda, de direita, não tá nem aí, né? Ele só quer saber que lado é o pneu que ele tem que É, trocar. o importante é saber o lado do O pneu pneu à ali. esquerda é da traseira, da frente é o step. Aham. Então aí já o valor que importa é o valor que vai entrar no bolso dele, Exato. O valor né? do aro do pneu. E uma dor, né, que você tenha, né? Você falou de uma dor lá do começo, né, de quando vocês começaram a empreender com fotos, e aí veio a pandemia, veio Sim. a coisa toda, e a questão de você não saber é, aquela questão de ser bom fotógrafo, mas não saber mostrar, né? E depois que você passou esse momento, você teve uma outra dor, ou tem outra dor de empreender? Sim, eu acho que a gente tem duas principais dores, que é o que a gente vem lutando com isso, né? E até porque não depende da gente, então é mais complicado, né? Hoje digamos que essa dor que a gente tinha lá de não saber mostrar o que dependia de mim. Então eu Uhum, fui lá, aprendi, né? Resolvi. Agora, o que a gente passa hoje, né? Que eu vejo que é uma dor muito grande. Ah, a primeira é justamente em conseguir trabalhar, apresentar um serviço para muitos empresários que já estão frustrados pelos maus profissionais do mercado, uhum, sabe? Então, às vezes a gente apresenta a solução e aí você vê que o cara ele tá tipo, cara, mas eu já contratei duas agências e não tive resultado. Tipo, uhum, você não vai gerar resultado também, sabe? Então ele coloca todo mundo dentro do mesmo saco. E todo o mercado tem os seus maus profissionais, uhum, né? Então, cara, dentro da contabilidade tem gente ruim, dentro da construção civil tem gente de ruim, na área da estética tem gente ruim, sabe? Toda área tem pessoas ruins. Mas acho que como o marketing é uma barreira de entrada muito fácil, né? Então, pô, sei lá, no seu caso,
para um contador ser um contador ruim, ele vai ter que fazer faculdade, ele vai ter que, né, passar por muitos processos ainda para ser um contador ruim. Aham. No meu caso, não. O cara, ele viu um vídeo lá do Pedro Sobral, de 2 lives do Pedro Sobral, e ele já é um profissional do marketing, ele já é especialista em aumentar a venda de empresa. Uhum. E aí esse cara vai vender a mesma coisa que eu, né, entre aspas, ele vai frustrar um empresário e esse cara vai achar que o marketing não funciona. Né? Então acho que essa é uma das grandes dores que a gente tem hoje. E a segunda são pessoas. Pessoas, quase todos os empresários que eu falo, cara, tem essa mesma dor, né? De pessoas, de contratar, de gerir. Então, assim, hoje a gente tá com um time bem legal, né? Somos em 7 lá no escritório, né? Galera bem engajada, bem legal mesmo. Só que a gente presta serviço. Então não tem escala. Tem Uhum. escalabilidade. Eu consigo crescer? Consigo. Só que eu tenho que aumentar meu time. Sim. E aí, sempre que a gente pensa em aumentar time, já vem isso. Pô, mas eu vou ter que contratar. Uhum. Aí a gente quer, sei lá, oferecer um serviço novo. Pô, mas eu vou ter que contratar. E aí não é só contratar pelo custo da folha de pagamento. É por não conseguir achar pessoas. Né? Então, o mercado tá bem complicado, né? Pô, a galera não quer trabalhar, né? Quer ganhar muito, fazer pouco, quer home office, não sei o quê. Então, é uma dor que afeta bastante o crescimento da empresa. Né? Uhum. Então, para a capacidade que a gente tem, né? A gente tem um time bem legal, mas para crescer, isso é algo que atrapalha a gente. Entendi. Esse time bem legal que você contratou essas pessoas já prontas ou elas começaram com você? Como que funcionou esse Todas processo? treinadas do zero, cara. Todas. Então, isso aí é um, Todas. é um ponto aí que eu entendo como fundamental para você ter aquele time bem coeso, assim, sabe? Quando se você precisa trazer alguém de fora, geralmente vai ter alguns vícios, né? Vai ter Sim, alguma coisa que você quer de um jeito, a pessoa não quer fazer daquele jeito, né? sim, Então aí essa dificuldade, né? E ao mesmo tempo, né, dependendo do que você quer que aquela pessoa execute, você precisa ter uma pessoa já mais experiente mesmo, né? sim, Então não tem. Você fica naquele impasse, né? Eu passo por cima daquela cultura de formar a pessoa aqui e trago alguém de fora que de repente vai dar uma bagunçada, né? sim. Pensando em crescimento, a gente sempre prioriza quem já tá na empresa. Né? Então, a pessoa que já conhece o processo, já conhece clientes, já conhece o serviço. Uhum, Então, eu entendo que é muito mais fácil, né? E, pelo menos no mercado de marketing, a gente percebe que é muito complicado a galera que já tem experiência. Então, assim, de forma bem resumida, o cara que ele tem 1 ano de experiência hoje, ele já quer ganhar mais que o dono da empresa. uhum, Entende? A aham, gente abre formulário, né, para contratação, a gente sempre roda anúncio para contratação, e uma das perguntas do formulário é a pretensão salarial. É assim, cara, a galera com 6 meses, 1 ano de experiência, pretensão salarial de 7, de 8 mil. Sabe? Algo totalmente uhum, desconexo da realidade. Então, e o marketing, por que eu vejo que ele traz muito isso? Por conta das promessas que a galera vê. Então, todo mundo olha a internet, vê os caras que trabalham com marketing lá, uhum, milionários, então, pô, eu tenho que ter isso também. Eu sei fazer a mesma coisa que aquele cara, então por que eu vou uhum, ganhar menos, entende? Então, é um problema bem grande trazer pessoas de fora por conta disso. aham, E também por conta de lidar com o cliente, né? Então, hoje a galera lá tem muito contato com o cliente. Né? Então, cada um vai falar com o cliente da sua área, né? Então, o gestor de tráfego vai falar sobre campanha, designer vai falar sobre material de áudio e vídeo. Então, se a pessoa ela vem, né? Mas às vezes ela vem, quer fazer do jeito dela, nos processos dela, isso afeta uhum, relacionamento com o cliente. Não é só algo interno. Se é algo só interno, né? A gente dá um jeito, a gente adapta, tudo mais. Mas quando a gente fala de cliente, é um pouco mais complicado. uhum. Aí é bom manter um padrão, né? Sim. Sim. E sobre a outra dor que você falou, para quem tá do lado de cá, né? Como que, como a gente pode enxergar, como a gente pode detectar ali um mau profissional? Tem alguma coisa que você possa deixar aí de alerta pra gente? Ó, tal profissional que não é tão bom assim, ele vai dar tal indício de que não é tão bom.
Isso no marketing é bem difícil, porque geralmente o É porque profissional do todo mundo é marketing, marketing, né? ele Os é caras são marqueteiro, marqueteiro, né? ele sabe se vender, entendeu? Então ele vai se mostrar. Esse é o trabalho dele. Se ele não se mostrar como especialista, Aham, ele é horrível. Mesmo que ele seja bom executando, se ele não mostrar bem o serviço dele, ele é horrível, aham. certo? Mas assim, cara, então é É bem que pelo menos difícil, na né? reunião, depois você vê que tá dando tudo errado, você fala, meu, você tem que fazer na minha empresa a mesma coisa que você fez no teu anúncio lá, pô. Exato, exatamente, exato. Então, assim, a gente percebe que pessoas que tentam fazer tudo, abraçar tudo sozinho, né? Tipo assim, é um risco muito grande. Então, claro que às vezes o empresário ele não quer arcar com o custo de uma agência, ele quer contratar aquele profissional ali para fazer o serviço para ele. Só que ele quer que o cara sozinho faça tráfego, criativo, social media, não sei o quê. E assim, não tem como uma pessoa ser boa em tudo. Eu não sou bom em tudo, né? Eu comecei prestando tráfego, e aí a gente vai crescendo a equipe, a gente vai aumentando os serviços. Mas, cara, eu sou péssimo pra editar vídeo, eu sou péssimo pra gravar um vídeo, né? Então a gente tem que ter pessoas, cada um com a sua especialidade, pra gente oferecer o melhor serviço possível. Se eu sozinho faço tudo, é igual aquela história do pato, né? O Uhum, pato, ele anda, mas não anda direito, ele nada, mas não nada direito, ele faz tudo, mas ele não faz nada direito, né? Então, quando eu pego um profissional e ele vai resolver todos os problemas da minha empresa, isso já é um forte indício, né? E a galera que, assim, muitas vezes não tem um case pra mostrar, né? Tipo assim, você é bom, tá, mas e aí? Né? Você se vendeu bem, mas e aí? Então, já o que a gente tenta fazer principalmente no Instagram, né? É postar muito resultado, postar depoimento, pessoal falando. Então, cara, a gente tem vídeo de depoimento lá de empresários de Ribeirão que, meu, todo mundo conhece, né? O cara é um dos empresários mais antigos de Ribeirão, uhum. né? Então, pô, do nicho automotivo, de nicho gastronômico, a gente atende também um pessoal que é um dos mais antigos de Ribeirão. Então, a gente faz questão de ter esse material lá, de ter destaque com prova social, até para mostrar que a gente não tá fazendo isso aqui há 6 meses, né? Não sou eu que tô Sim. falando que o que a gente faz dá certo. É a galera aí que tá falando, né? Então, pô, nossos clientes, eles falam. Então, acho que a melhor forma de entender isso é, cara, o que que os clientes estão falando dessa agência, estão falando desse profissional. Porque para mim, falar bem de mim é muito fácil, né? Posso falar que sou o maior do Brasil, né? Mas que quem eu atendo vai falar? Então, acho que Uhum. esse é um dos principais pontos. Certo. É, eu lembro de ter visto uma postagem que vocês fizeram no Instagram lá falando de um carro que estava numa loja lá, não sei quantos meses, acho que, sei lá, 5, 6 meses parado lá, e aí depois que fez a campanha lá, saiu rápido, né? Eu lembro que vocês Exato, colocaram alguma sim. coisa, né? Teve É, investimento baixo até. teve alguns carros, tipo, nesse formato, e por isso que a gente faz questão de mostrar, né? Então, Uhum, pô, a gente pegou loja que tava com Evoque, por exemplo, né, cara? O Evoque é um baita carro, mas ninguém quer comprar um Evoque velho, né? Que carro com, sei lá, 15 anos de uso, que pode dar um problema. Então, geralmente aquele carro que fica encalhado lá na loja, né? Então, vezes com anúncio ali, que em uma semana a gente conseguiu vender. Então a gente faz questão de, cara, vamos mostrar isso aqui. Porque eu falar que, ah, não, eu vendo seu carro em uma semana, é uma coisa, né? Agora você mostrar um carro desse sendo vendido em uma semana tem um peso diferente, né? sim. É, você falou de. Quase derrubei a água aqui. Você falou do. Você falou em algum momento aí sobre CRM, né? Se eu não me engano. Sim, a Ou, gente faz esse serviço ou é também. coisa da minha cabeça que eu vi aqui a palavra CRM. É, você tem, né? Um, um CRM de vocês lá, alguma coisa Sim, assim, né? exato. A gente desenvolveu essa plataforma, né, que é uma plataforma de atendimento completa, na verdade, né? Não é só um. O CRM é uma das funções que tem lá. O nome é Summit CRM, mas o Uhum. CRM é uma das funções. Ah, fala o que que é o CRM também. Sim, perfeito. Bem Isso daí é lembrado. importante. Então, o que a gente percebe hoje? A gente resolve um problema e cria outro, geralmente. Tá? Isso Uhum, é nosso costume nas empresas. A empresa ela não tem ninguém para atender no WhatsApp. uhum, Né? Assim, ela não tem leads, pessoas, né? Chamando no WhatsApp para comprar. uhum. Aí a gente vai lá, trabalha o tráfego, sobe uma campanha e tal. Chega 20 pessoas no WhatsApp da loja. Então a gente resolveu um problema, certo? Agora tem mensagem para você responder. Uhum, Só que aí a gente criou outro. Porque essa pessoa não consegue atender no WhatsApp. uhum. Ou ela não sabe vender no WhatsApp. Ou ela se perde Com atendendo tanta no coisa ao WhatsApp. mesmo tempo, né? Exato. Então você imagina um cara que tá ali na correria. A gente tem cliente que recebe 80 mensagens por dia. Então, tipo, você imagina 80 hoje, 80 amanhã, 80 depois. Vira Uhum, uma loucura. Então, cria-se outro problema que é o quê? Comercial. E a maioria das empresas não tem essa organização comercial. Então, justamente por isso que a gente pensou nessa plataforma. Ali a gente tem, por exemplo, como ter vários atendentes.
dentro de um único número, né? Então a gente tinha, por exemplo, lojas de carro, que olha que loucura. O dono da loja, ele investia em tráfego, só que todos os leads que eram gerados iam pro WhatsApp do vendedor da loja. Uhum. Imagina esse vendedor recebendo lead durante 6 meses. Quando esse vendedor sai da loja, o que acontece? Morreu toda a base de Ele leads do levou cara. todo mundo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar essa base lá na outra loja. Aham. Só que quem investiu por isso aqui foi o dono da primeira loja. Isso se ele já não tava aproveitando, né? Exato, porque tá no celular dele, ninguém tem controle, É. né? Então, isso, principalmente desse mercado, é um problema muito comum, tá? Então, na plataforma, a gente consegue ter o WhatsApp da loja e os vendedores são usuários dentro da plataforma. Todo mundo Uhum. responde pelo número da loja, de um único número, e o dono tem acesso a tudo isso que está acontecendo. Aí a gente tem o CRM, né? O que é o CRM? É uma forma de eu gerenciar os contatos da minha empresa. Então, eu tenho, por exemplo, 10 leads hoje. 3 deles, eu tô em atendimento para entender o que ele quer. 2, eu já passei o orçamento e tô esperando. 3, eu tô em processo de agendar uma visita. Então, eu tenho vários leads que estão em fases diferentes. E eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Por quê? Principalmente quem tem volume de lead, quem não tem, é fácil se organizar. Põe uma Aham. etiqueta ali e vai se virando. Agora, quem tem volume de leads, e principalmente produtos de ticket mais alto ou produtos recorrentes, tá? Uma coisa é eu falar do hambúrguer. O hambúrguer a pessoa chama hoje, compra. Se ela não comprar agora, não adianta ficar mandando mensagem pra ela todo dia, Aham. né? Não adianta mandar amanhã cedo pra ela que ela não vai comprar o hambúrguer amanhã cedo. Agora você imagina a pessoa que ela vai fazer um investimento aí numa casa. Essa pessoa não vai chamar hoje e comprar de você. Ela não vai clicar no seu anúncio e falar, manda o Pix aí que eu vou comprar. Uhum. Ela vai ver outras casas, vai marcar a visita, vai simular financiamento. Tem todo A um jornada de processo, né? compra é muito grande. Então, se a gente não tem organização de, por exemplo, eu recebi esse lead hoje, semana que vem eu vou chamar ele de novo. Na outra semana, eu chamo ele de novo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter organização. Porque se eu recebi um lead hoje, eu tenho mais 100 que vai entrar durante essa semana que vem eu já nem lembro mais desse cara. Uhum. Às vezes é uma pessoa que tá lá com dinheiro na conta para comprar, tá só precisando de um acompanhamento, mas ele se perdeu na minha lista de contato porque eu não tenho organização. Uhum. Então o CRM ele faz isso. A gente consegue ali o que a gente chama de visualização Kanban, né? Então a gente tem várias colunas, cada coluna é uma etapa. Dentro das colunas, cada card é uma oportunidade de negócio e a gente consegue arrastando isso, né, de acordo com a sua etapa. Então a gente consegue organizar ali o comercial de ponta a ponta, de quando o lead chega até o pós-venda, por exemplo, né? Então fica muito organizado e a gente tem, sim, tem dados disso, que a implantação do CRM ela aumenta até 30% Olha, as bastante, conversões de hein? negócio, justamente por trabalhar mais esses leads. Tem um estudo que saiu de Harvard, de MIT, que 80% das vendas elas acontecem do quinto ao oitavo contato. Então a grande parcela das vendas que acontecem, elas não acontecem no primeiro contato, né? Vamos pegar como consumidor agora. Eu dificilmente eu chamo alguém e já compro. Eu chamo, aí vejo o preço, aí eu vou cotar em outra empresa, vou ver qual que é mais interessante, vou avaliar, para depois eu tomar uma decisão. Então, se nesse processo que eu tô avaliando, eu tenho uma empresa que ela continua ali falando comigo, a chance de eu comprar é muito maior. Uhum. As outras eu até esqueço, né? Cai no meio dos contatos lá e eu esqueço. Então, o CRM ele tem essa facilidade. E aí, além disso, a gente tem algumas outras ferramentas para ajudar nesse processo. Então, uma delas é o follow-up automatizado, que é justamente esses contatos posteriores. Uhum. Então, imagina que a gente tenha 100 leads por dia. Como que eu vou ficar fazer contato por 5 dias com esses leads se eu recebo 100 por dia? No final do quinto dia, eu tô falando de 500 mensagens. Uhum. Então, a gente consegue automatizar isso. Então, o cara chegou, não respondeu, a gente coloca ele numa cadência de follow-up. Todo dia ele recebe uma mensagem ali automaticamente. Ou a Legal. cada 2 dias, ou a cada 7 dias, né? Depende o produto que a gente está trabalhando, o ticket, né? Isso aí tudo influencia. A gente tem, por exemplo, disparos em massa. A gente teve recentemente, no final do ano, uma loja de carro na cidade que, com uma campanha de reativação da base, né? Uma campanha de disparo em massa, eles fizeram 5 vendas de carro. Então você imagina, 5 carros vendidos com pessoas que estavam perdidas. Uhum. Tipo, a galera tava lá, pegou os números, fez um disparo em massa, então mandou um bolo de mensagem de uma vez só e conseguiu recuperar vendas de algo que estava Que tava perdido, ali né? desprezado, né? Exato. E o chatbot, né? Que é a automação do atendimento. Então, tem, por exemplo, empresas que todo mundo que chega tem que se fazer as mesmas perguntas.
Então a gente consegue automatizar uma parte desse atendimento. Coloca ali, por exemplo, botões, né? Ou, por exemplo, digita a opção 1, digita a opção 2. Então são algumas formas de automação justamente para pensar em poupar tempo do vendedor. Porque quando o vendedor assume o atendimento, ele já sabe o que que a pessoa quer, Uhum. né? Quanto que ela quer investir. Então, vamos supor que a pessoa ela quer saber de um. Ela entrou em contato com uma escola e ela quer saber lá do curso de informática. Então a gente já consegue, a pessoa chegou, a gente manda as informações do curso, manda a grade, horário, né? Tudo necessário. E quando o vendedor assume esse atendimento, ele já vai estar ali praticamente. O lead já vai estar qualificado, né? Então é só chutar pro gol, digamos assim. Uhum. Então são ferramentas aí que ela facilita o dia a dia, né? Eu vou deixar de vender sem um CRM? Não. Mas com o CRM eu vendo mais. Porque eu organizo, Você vai ter tudo eu organizadinho ali. metrifico, eu entendo gargalos da minha operação. E se eu não metrifico, eu não melhoro. Então, por exemplo, se eu não sei se minha falha hoje está no primeiro atendimento, ou está no follow-up, ou está no agendamento, se eu não tenho números disso, como que eu Você melhoro? não consegue Eu só enxergar, sei né? que o resultado tá ruim, mas eu não Só sei o que fazer vai, para melhorar. você vai pelo feeling, né? Vai tentando entender, Exato. sentir o cheiro no ar ali do que pode estar acontecendo, né? Mas sem, com os números fica muito mais fácil, né? Sim. É, e inteligência artificial, né? O, o chatbot, né? Essas automações aí que você usa já é um negócio bastante voltado para tecnologia, mas tem aquela coisa toda de criar texto, criar um script, fazer uma arte, fazer um vídeo, fazer alguma coisa assim que tem direto agora com inteligência artificial. É, vocês dessa área, vocês acham que isso é uma ameaça já ou não? Dá para viver tranquilo? Dá para se aliar, aproveitar daquilo o máximo que der, sem se preocupar? Vocês acham que isso pode comprometer aí a carreira, a profissão da pessoa que trabalha com marketing? Não, não acredito. Sei que se fala muito disso, né? Mas o que eu enxergo da IA hoje? Aí ela veio para complementar. Ela não veio para substituir um profissional. Então, se eu não uso a IA direito, eu não vou extrair os melhores resultados dela. Uhum. Eu já vi gente falando que, tipo assim, eu parei de usar o chat GPT porque ele é burro. Ele não é burro, você não perguntou Você não direito. perguntou Você legal. não deu as informações necessárias para ele, Uhum. certo? Então, né, vamos usar até o exemplo da nossa área, cara. Uma coisa é eu chegar pro chat GPT e falar assim, cria para mim um roteiro de vídeo para eu divulgar serviço de tráfego pago. Agora, outra coisa é eu falar para ele, cria um roteiro de vídeo para eu vender um serviço de tráfego pago, voltado a empresários do grande ABC, que tenham entre 30 a 50 anos, que já tem mais de 20 anos de empresa, mas ainda depende de indicação ou boca a boca, que tem vontade de fazer o seu negócio crescer, mas eles se veem estagnados. Então, quanto mais informação eu dou, Uhum. melhor vai ser a resposta que eu vou ter. E a maioria das pessoas, elas ainda não sabem fazer isso. Então, a galera fala assim, pô, mas você não tem medo né, da IA vir e dominar tudo e tomar o lugar do gestor de tráfego ou do marketing? No cenário atual, a grande parte das empresas que contratam a gente tem dificuldade em conseguir acesso ao Facebook das pessoas. Você acha que, tipo, essa pessoa ela vai usar IA para gerir todo o marketing da empresa dela? E não é nem questão de capacidade. Porque eu tô falando, não tô falando de empresas pequenas ou de empresários pequenos. Eu tô falando de gente que construiu empresa grande. Empresa que fatura, às vezes, 100, 300 mil reais por mês. Só que ele tá no game ali, ele tá tão no jogo, sabe? De vender, de fornecedor, de não sei o quê. Essa pessoa ela vai parar pra ficar mexendo com IA, ver como é que faz, integrar IA com gerenciador de anúncios pra subir uma campanha. Não vai, cara. Então, o empresário de verdade, ele não paga o gestor de tráfego, ele paga tempo. Ele não tá me pagando porque eu sei fazer algo que ele nunca poderia fazer, mas ele tá me pagando porque ele não quer perder tempo com isso. Então ele terceiriza, certo? Então, assim como, por exemplo, as pessoas que têm grana, cara, elas pagam pra limpar a casa delas. Não é porque elas não sabem, né? Todo mundo sabe pegar uma vassoura, um rodo lá e passar um pano no chão. Só que elas têm outras coisas pra fazer. Então elas não vão ficar fazendo isso, elas vão lá e vão pagar pra elas ganharem esse tempo.
E a IA, a relação do IA e marketing é a mesma coisa, né? Então, a IA por si só, ela tá muito, mas muito longe de substituir uma agência de marketing, por exemplo. Eu percebo que assim, a IA ela é um grande aliado, né? A gente usa a IA o dia inteiro lá. A criação de roteiro, antigamente a gente demorava, sei lá, demorava horas pra fazer um roteiro. Hoje em 20 minutos eu consigo fazer. Então isso me poupa, né, um baita tempo, porque a gente usa da forma certa. Agora, que ele vai substituir, ainda não vejo, né, pelo menos no cenário atual da IA que a gente tem enxergado, tá muito longe disso. Ele é um ótimo aliado, né? Então, a pessoa, pô, eu vou usar aqui para me ajudar a criar roteirização para criar um conteúdo pro Instagram. Legal. Agora a gente pega, por exemplo, criativos de IA, né? A gente já não faz, a gente não trabalha com isso ainda, Uhum. porque você vê muito errinho, coisa duplicada, Uhum. uma pessoa com 6 dedos, sabe? Muita coisinha ainda que para mim Eu já vi, eu vi no não é legal, Instagram o sabe? cara que pôs um outdoor com uma pessoa com uma mão a mais, um dedo a mais, sei lá o quê. É, Exato. Michel, estamos já para encerrar. O meu tráfego pago, ele vai comprometer o meu orgânico? Essa pergunta não pensei sozinho. Não, de jeito nenhum, cara. Pelo contrário, o tráfego ele vai fortalecer o seu orgânico. Por quê? Se hoje você tem um perfil com 1.000 seguidores e você posta um Reels, né? Imagina que você sentou, criou um roteiro, gravou um vídeo, teve um maior trabalho para criar esse Reels, certo? E aí você postou no seu Instagram. Se você tem 1.000 seguidores, vamos contar que você tem um ótimo engajamento. 150 pessoas vão ver seu vídeo. 200. Porque o Instagram não entrega para toda a sua base. Uhum. Né? Os seus seguidores, eles estão... A atenção deles é disputada o tempo todo entre milhares de conteúdo. Então, uma parcela do seu público vai ter acesso ao seu conteúdo. Agora, se você pega esse mesmo conteúdo com tráfego pago, você consegue atingir 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Então, aquele mesmo conteúdo que você gastou horas desenvolvendo para ter 200 seguidores, você consegue fazer com que ele passe a ter 5.000 seguidores. Né? E a maior prova que o pago ele não influencia orgânico é a gente olhar para as contas grandes e ver que eles também fazem anúncio. Desde empresas, né? Sei lá, você pega a Apple, a Coca-Cola, estão investindo em anúncio. A gente pega pessoas, Virgínia, Pablo Marçal, eles estão investindo em anúncio. O Pablo Marçal hoje precisaria investir em tráfego? Talvez não. Ele já tem uma baita audiência, ele tem milhares de seguidores, né? Daqui a pouco chega a época de eleição aí, tá ele criando polêmica e trazendo mais gente pra base. Mas ainda assim, ele usa o poder do tráfego pago. Né? Por quê? Porque o tráfego ele não vem pra derrubar o orgânico ou pra substituir nada do tipo. Pelo contrário, ele vai somar com isso. Show. Michel, nosso tempo já foi aqui. Eu agradeço muito aí tua participação, ter aceitado aí o meu convite. Quero te pedir aí para deixar suas redes sociais, né, o teu site, tua landing page, deixa o que você quiser aí. Não, legal, eu que agradeço o convite, tá um prazer enorme aí de participar aqui do podcast, né? Meu primeiro podcast, né? Gostei bastante aí da experiência. Nas redes sociais, né? Então a gente produz conteúdo hoje em 2 perfis, né? O perfil da agência é o @summitmedias e o meu perfil que eu também produzo conteúdo todos os dias é michelfortunato.ads. Show de bola, Michel. Valeu mesmo, tá? Você que acompanhou o episódio aqui do Conteador Podcast, eu me enrolei todo, mas pode deixar. Você que acompanhou o episódio aqui do Conteador Podcast com Michel Fortunato, te agradeço. Curte, compartilha, tá bom? E é isso aí. Um abraço, até a próxima.